No dia de hoje, nós iremos falar sobre as palavras de Deus e agradecemos ao Pai porque o que iremos falar são coisas que filhos que estão servindo ao Pai precisam saber. Não somente no mundo de hoje, mas também quando entrarem no reino de Deus na volta do Pai. O que nós iremos falar hoje é sobre o tema intitulado O Propósito dos Sofrimentos. Qual é o propósito dos sofrimentos na vida de um filho? E agradecemos a Deus porque não temos raiva. E também não nos é estranho as dores do sofrimento. Sabemos que Deus sofreu por todos nós. Então, se existem filhos que estão sofrendo hoje, nós sofremos juntos com eles. E nunca pense que você está sozinho nesses sofrimentos. O Pai sofre por você. E podemos ver nas palavras de Deus que os filhos que foram salvos pelo Pai precisam passar por muitos sofrimentos para que possam entrar no reino de Deus. Nós não iremos entrar imediatamente em uma vida sem espinhos ou em uma perfeita quando nos tornamos filhos. A ideia aí fora é que todos precisam servir a Deus e tudo vai ser um mar de rosas. Isso não é realidade. É uma fantasia. Porque para mim, esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é passarmos por muitos testes e dificuldades antes de entrarmos no reino de Deus. Isso é bíblico, meus irmãos e irmãs. Sim, é bíblico. E vamos ver agora em Atos 14, 22. E é isso que vamos acompanhar em Atos 14, 22. Confirmando as almas dos discípulos e exortando-os a continuar na fé, e que é necessário, por meio de muitas tribulações, nós entrarmos no reino de Deus. Por meio de muitas tribulações, nós entramos no reino de Deus. Portanto, é bíblico, meus irmãos e irmãs, tudo o que estamos passando hoje. O Pai tem os seus propósitos em todo o nosso sofrimento. E Ele disse isso para que pudéssemos entrar no reino de Deus e, eventualmente, lá no final, nós sabermos os propósitos dele verdadeiramente. João, capítulo 16, versículo 33. Veja o que ele disse aqui, meus irmãos e irmãs. João 16, 33. Veja o que ele diz aqui, meus irmãos e irmãs. Essas coisas que eu vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem é que está dizendo tudo isso sobre tribulações ou sofrimento? Quem é? Deus não disse ao mundo: quando vocês estiverem comigo, não terão mais sofrimentos. Então, para aqueles que pregam algum tipo de evangelho que vá contra isso, dizendo que quando você vai a Jesus Cristo, todos os seus problemas vão acabar. O que essas pessoas estão vivendo é uma pura fantasia e também fora do que a Bíblia diz, porque foi o Pai que disse: no mundo tereis tribulações. Ele disse: no mundo tereis tribulações.
Mas o que mais ele disse? Ele disse, não fique desencorajado? Não, ele não disse isso. Não foi isso que ele disse. O que ele disse foi, mas tem de bom ânimo. Tenha um bom ânimo. E no final nós recebemos uma promessa quando ele disse, eu venci o mundo. Eu conquistei o mundo. Isso significa que não importa o quão grandes sejam seus testes, não importa quão grandes sejam suas dificuldades, não importa o quão grandes sejam os seus sofrimentos, nada disso prevalecerá contra você. Porque o Pai, quando veio, ele já venceu todas as tribulações que você está passando neste momento. Portanto, não seja vencido pelos sofrimentos que você está vivenciando, porque nada disso prevalecerá contra você. Tudo o que você precisa fazer é ser forte. Não foi isso que Deus disse? Já fomos alertados por Deus que enquanto vivemos neste mundo de hoje, o diabo é o rei. Ele que domina o mundo que vivemos e o Pai sabe disso. Por isso ele disse, no mundo tereis tribulações. Isso saiu da boca de Deus. Então a todos os filhos neste mundo, realmente teremos tribulações, teremos sofrimentos. O próprio Pai já falou sobre isso. Existem duas coisas que ele disse que fortalecerá nossos corações. Ser forte, porque nenhum teste vencerá você. E por quê? Porque o Pai disse, eu venci o mundo. Os filhos que seguem a ele também vencerão. E por que acontece de alguns seguidores que possuem sofrimento serem derrotados? Porque são covardes. Quando testes e tribulações chegam em suas vidas, eles ficam desencorajados, vão embora do ministério e ainda culpam ao Pai. Senhor, por quê? Amém? Senhor, por que eu? E aí eles culpam o Pai. Não façam isso. Em qualquer parte da sua fé que você tiver tribulações, você deve permanecer. Tenha coragem e todos os sofrimentos vão apenas passar pela sua vida. E um dia você vai ver que você prevaleceu contra todos os seus testes das suas vidas. Meus irmãos e irmãs, é isso que Lucas 8,13 diz. E é o que vamos acompanhar. E aqueles sobre pedra são os que, ouvindo, recebem a palavra com alegria. Mas não tem raiz, os quais creem por algum tempo e no tempo da tentação se dispersam. Veja, meus irmãos e irmãs, o que o Pai disse. Quando você recebe a palavra de Deus, então acontece alguma coisa. Ou seja, após receber as palavras, as tentações começarão na sua vida. Quando as tentações chegam na sua vida, então você começa a sofrer. Quando tentações chegam em sua vida, você começa a ter momentos difíceis. Ou seja, todas essas tentações têm como objetivo fazer de tudo para te tirar da sua fé. Quem vai te tentar? O diabo. Você será testado. Muitas vezes o diabo irá te testar para que você saia da sua fé e volte ao mundo. Mas algumas vezes as tentações podem vir de Deus. Não com o objetivo de te fazer desviar e voltar ao mundo, mas para que você se torne mais puro e mais forte em sua fé nele. Portanto, é inevitável, quando estamos escutando as palavras de Deus,
Ou recebemos as palavras de Deus que tentações ocorrerão em nossas vidas de imediato. Então, espere por isso e fique firme. Seja forte e diga: o Senhor venceu o mundo. Qualquer tentação que eu sofra um dia vai passar. E o Senhor vai reinar na minha vida. E sendo assim, passaremos por muitas tribulações antes que possamos entrar no reino do nosso Pai. E vocês sabiam, meus irmãos e irmãs, que aquele que está passando por adversidades pode cessar o pecado na carne? Isso é bíblico. Vamos ver o que 1 Pedro 4:1 diz. Se vocês estiverem com suas Bíblias, vamos acompanhar. 1 Pedro, capítulo 14, versículo 1, que diz: Ora, como Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também com o mesmo pensamento, que aquele que sofreu na carne já cessou do pecado. Veja o significado do porquê sofrer na carne. Você não vai mais querer seguir os desejos da carne. Os desejos da sua carne, na maioria das vezes, te levam ao pecado. A sua carne diz: cometa adultério. A sua carne está dizendo: oh, faça isso. Mas isso não é da vontade de Deus. Muitas vezes o que a nossa carne diz é sempre algo fora da vontade de Deus. Mas nós não seguimos. Então assim, nós sofremos na carne. Nós sofremos e dessa forma paramos de pecar. Pois após entrarmos no reino de Deus, devemos parar de fazer o que é errado. Por exemplo, hoje você gosta do mesmo sexo. Você entra no reino de Deus, meus irmãos e irmãs. A sua natureza, que gosta do mesmo sexo, ainda está enraizada aí. Mas Deus diz: se livre disso. Então você vai sofrer na carne. Você vai sofrer várias vezes e várias tentações. Todas aquelas amigas do mesmo meio que você era antes irão te tentar. Irão te perseguir. Elas farão de tudo para te tirar do caminho de Deus e te levar de volta ao pecado e ao mundo. Você precisa ter coragem, porque o Pai está em você. Você quer mudar e você gosta do mesmo sexo? Você quer mudar e não fazer mais isso? Várias tentações estão acontecendo com você. Você está em um momento difícil. Continue, meus irmãos e irmãs, porque o Pai venceu o mundo e você está sofrendo na carne. Já parou em seu pecado. A carne deve sofrer. A carne deve ser crucificada, porque aquele que sofreu na carne já cessou em seu pecado. E o que João capítulo 3, versículo 30 diz, e é isso que vamos acompanhar: ele deve crescer, mas eu devo diminuir. Meus irmãos e irmãs, quando o Pai está em nossas vidas, as nossas vidas já não devem ser vistas mais. O que deve ser visto é o Pai. E o que ele disse? Você deve diminuir e Jesus Cristo deve crescer. O que devemos ver é Jesus Cristo. Desaparecemos todos os dias. Antes, o que podia ser visto era você. Qual era a sua reputação? Arrogante. Qual era a sua reputação? Mulherengo. Qual era a sua reputação de antes? Fazer apostas. Era isso que era visto em você. Quando o Pai entrou na sua vida, uma por uma, foi desaparecendo. Um dia você perdeu sua fama de apostador. Louvado seja o Pai. Um dia você perdeu a fama de mulherengo. Louvado seja o Pai. Um dia você perdeu sua fama de ser pretensioso. Louvado seja o Pai. Um dia sua arrogância foi embora. Louvado seja o Pai. O que é visto agora não é mais você.
Humildade agora é vista em você. Santidade agora é vista em você. Justiça agora é vista em sua vida. E quem é esse? Jesus Cristo. Então coloque de lado a carne. Coloque de lado o seu próprio eu. Você está sofrendo porque Deus está permitindo a carne sofrer. Então vocês, meus irmãos e irmãs, sofreram, mas aceitaram como a vontade de Deus. Porque vocês não queriam ser mais vistos. O que você queria que fosse visto é a vida de Jesus Cristo. Talvez até quando em necessidade e sem nada o que fazer, você quebrava tudo na sua casa de raiva. Ou quando não tinha dinheiro, você xingava ou tinha ataque de raiva. Talvez essa fosse sua reputação antes, mas agora não é mais visto isso em você. Até mesmo quando você está em momento de dificuldade, seus vizinhos escutam: "Louvado seja o Pai." Talvez enquanto você estava seguindo ao Pai, a sua eletricidade foi cortada, mas mesmo assim você disse: "Louvado seja o Pai." No dia seguinte foi restaurado pelo Pai. Filhos passam por muitas tribulações que têm como objetivo os derrubarem ou deixá-los para baixo. Mas isso serve para que aprendam a humildade. E por quê? Para que Jesus Cristo seja visto nele. Aqui em nosso serviço, meus irmãos e irmãs, quem está sendo visto aqui? Jesus Cristo está sendo visto aqui. Lembrem-se disso. Quando alguém vai ao Pai, mas o que é visto é só a pessoa, a mesma precisa ser crucificada. Ela precisa passar por tribulações. Seu antigo eu precisa morrer. E Jesus Cristo tem que ser visto. O que João 15:2 diz? Se olharmos nas Escrituras, é isso que diz. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira. E todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possa trazer mais frutos. Louvado seja o Pai. Portanto, todos os ramos que estão sem frutos são cortados. E é feito a poda. Então, aqueles que fazem parte do verdadeiro corpo de Cristo, como ramos, passam por podas em suas vidas. Vocês sabem o que é podar? Por exemplo, temos uma árvore com vários galhos ou ramos. Eu já fui agricultor. Nós tínhamos muito café, uma pequena fazenda de café. E cada 3 meses aconteciam as podas em nossa fazenda. A gente tinha que podar. A gente usava um facão bem afiado para que pudéssemos cortar aqueles galhos ou ramos sem serventia e jogá-los fora, para que o tronco ficasse mais limpo e se tornasse mais frutífero. Se você fosse um pé de café e tivesse sentimentos como você tem, quando fosse cortar qualquer galho, meus irmãos e irmãs, o que seria dito? "Ai, isso não é bom, vai machucar." Ou talvez se o pé de café falasse, ele diria: "Ai." Você se sente ofendido às vezes quando eu prego a palavra de Deus? Por exemplo, eu estou pregando aqui e a sua arrogância é repreendida. Você se ofende com isso? Quando a sua arrogância for repreendida, ela está sendo podada. Não deve haver arrogância aqui. Quando se trata do Pai, não devemos ter esse tipo de atitude. Não deve existir essa atitude, meus irmãos e irmãs, de querer se empoderar, buscando sempre se moldar de acordo com os padrões do mundo. Aqui você tem doutores e advogados sentados ao seu lado, mas você não os conhece pelas suas profissões. Porque não é assim que você os vê.
O que você vê neles é Jesus Cristo. Tiveram pessoas que entraram no reino e o que eles queriam, meus irmãos e irmãs, eram que os diplomas fossem honrados. Diante do Pai, isso foi cortado. Corte isso, porque diante de Deus não existe advogados ou doutores. A alma não possui diploma diante do Pai. Diante dele, somos todos iguais em necessidade de salvação. Todos digam louvado seja o Pai. Todos digam louvado seja o Pai. Todos nós precisamos de salvação. Todos somos iguais perante a Deus. Então, no corpo de Cristo, aqueles que não produzem frutos em nosso ministério passam por essa poda. São podados, meus irmãos e irmãs. Isso machuca, não é? Ser cortado machuca, mas é preciso. É por isso que quando passamos por sofrimentos, tudo que não é bom em nós é cortado. Você pode estar sofrendo agora, por exemplo. Deus está te treinando a invocá-lo mais. Porque você não buscava mais antes. Quando você tinha alguma necessidade antes, você chamava o diabo. Xingamentos saíam da sua boca. Eu não preciso repetir os xingamentos que você provavelmente já falou. Isso é chamar o diabo. Deus não quer isso. E assim você mais uma vez passa por mais sofrimento e necessidades. Mas agora você tem Deus e você terá que chamar por Ele. E Deus fez com que acontecesse dessa forma. Em todas as pessoas que você buscou, não deu certo. Você foi no seu vizinho e nada. Seu amigo e nada. Sua família e nada. Deus disse: o que isso significa, meu filho? Isso significa que você precisa ir para o seu quarto, ajoelhar-se e clamar por mim. Aleluia! Agora você é um seguidor de Cristo. Você não pode estar por aí xingando. Você não pode falar de maneira desafiadora da vontade de Deus. Seu objetivo é não voltar ao seu antigo eu. Qual é o objetivo de Deus em todas as tribulações que chegam na sua vida? Ele está te treinando a orar. Começando por hoje, Ele está te dizendo: clame por mim. Acredite somente em mim. Adore somente a mim. Depois que você faz isso, você agora tem fé nele. E ele acaba te concedendo o que você precisa. E o que ele está te dizendo, a partir de agora, é isso que você vai fazer. Eu sou seu pai. Se você precisar de alguma coisa, fale comigo. Apoie-se em mim. Essa dor que você está passando é para o seu bem. Vocês sabiam, meus irmãos e irmãs, que existem sofrimentos que são bons? E outros que não são tão agradáveis? Algumas dificuldades são boas, e para filhos, sofrimentos acabam sendo bons. Porque faz com que oremos mais, clamemos mais, e ainda mais buscar ao Pai. O Pai ama muito isso. Aleluia! Então, enquanto você estiver orando, talvez por alguma necessidade ou por estar sendo perseguido, o Pai nos alerta: não se vingue. Não diga que um raio caia na cabeça daquela pessoa. Quando você tem um inimigo, você pode ter sido contrariado, caluniado, xingado. Será que é mandamento de Deus dizer para essa pessoa: espero que você fique cega? Foi isso que Deus disse? Não, Ele disse que devemos orar por aqueles que nos amaldiçoam. Deus disse que quando você tem um inimigo, você deve desejar que ele fique aleijado?
Você vai orar para que os seus inimigos fiquem cegos ou aleijados? Não foi isso que Deus disse. Quando você obedece a Deus, você se contém e suporta tudo na carne. Deus disse, ore por ele. E ele foi além. Ele disse, não somente ore por ele, mas o abençoe. Eu, porém, vos digo, amei os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem. Existem pessoas que têm um conhecimento superficial de Deus. Muitos são cristãos e até mesmo pregadores. Então, quando eles brigam com alguém, o que eles dizem? Que você fique cego, que você fique aleijado. Isso está totalmente contrário à vontade de Deus. É contrário à vontade de Deus. Não faça isso quando estiver seguindo a Deus. Você não está com Deus se você fizer coisas assim. Isso é obra do diabo. Vamos seguir a Deus. Quando você for perseguido, você como filho de Deus deve obedecer aquilo que Ele está te ensinando. Isso significa que você precisa orar. Talvez você não tenha feito antes isso, mas agora você vai. Antes você xingava seus inimigos. Antes você queria até mesmo matar ou atirar em seus inimigos. Mas agora Deus está te dizendo, agora você já se entregou, seu orgulho sofreu, sua carne sofreu, e por isso você está orando. Você não fazia isso antes. Mas agora ore para que a vida daquela pessoa mude. Veja em nosso ministério, meus irmãos e irmãs, o que fazemos quando alguém nos insulta ou quando são hostis conosco. Na verdade, seu pastor já foi chamado de vários nomes. Já falaram, você é o diabo. Você é o filho de Satanás. Você é o pior de todos. Já me chamaram de muitas coisas. Mas, meus irmãos e irmãs, o que o seu pastor fez? Eu obedeci o mandamento de Deus. Meu orgulho sofreu. Na verdade, já se foi. Está morto. O pastor Apollo Kiboloi não vai buscar retaliação, palavra por palavra. Sim, buscamos a verdade e a justiça, mas seguimos a vontade de Deus. É por isso que seu pastor está orando. E o que eu tenho falado para os obreiros? Escreva os nomes daqueles que estão falando mal do nosso ministério. E vamos orar por eles. Vamos orar por todos eles, para que sejam iluminados, para que mudem, para que andem em justiça e santidade. Estamos orando, estamos clamando, Senhor, por todos esses nomes. Abençoe e os ilumine as suas mentes. E veja, meus irmãos e irmãs, o Pai tem nos escutado. Muitos daqueles que perseguiam agora estão conosco em fé. Antes falavam muitas coisas diabólicas, mas agora estão conosco em fé. Tem também aqueles que nos perseguiam, que não mudaram na verdade. A perseguição ficou até pior, mesmo enquanto oramos por eles. Mas esses, meus irmãos, já não possuem presença de Deus em suas vidas. Meus irmãos e irmãs, eles rejeitaram a Deus, eles o colocaram de lado. Portanto, aos filhos que entendem a Deus, o que devem fazer com aqueles que estão contra nós? Aqueles que nos oprimem, devemos orar. Meus irmãos e irmãs, dizendo, Pai, ilumine a mente deles. Você pode dizer que é um pregador, mas talvez você possa estar andando de acordo com a carne. De acordo com a carne. Porque desejar o mal para o seu inimigo é carnal. Mas se for de acordo com Deus, então você obedecerá ao que Ele disse. Pois todo aquele que for hostil, você deve orar e abençoá-los. Abençoai aqueles que vos tratam com maldade. Ore por aqueles que te amaldiçoam. Ore por eles. Não amaldiçoe eles. Ore por eles. Dessa forma, você verá que estará andando
da vontade de Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao Pai. Vocês sabiam, meus irmãos e irmãs, que até mesmo nosso Senhor Jesus Cristo aprendeu obediência através do sofrimento? Até mesmo nosso Senhor Jesus Cristo aprendeu obediência por todas as coisas que ele sofreu. Vamos ver Hebreus capítulo 5, versículo 8. E é isso que vamos acompanhar. Embora ele fosse um filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Embora ele fosse um filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Você está sofrendo agora, irmão? Não perca a esperança. Não perca a paciência. Não perca seu sorriso. Você está sofrendo porque está se sentindo sufocado? Você está sofrendo porque está sendo perseguido? Você está sofrendo porque aqueles que te perseguem são as mesmas pessoas que moram com você? Sejam pacientes, meus irmãos e irmãs. Não fiquem desencorajados. Não perca a esperança. Seja forte. Nesse mundo você sofrerá e você terá dores, mas saiba que é para o seu bem. Eu tenho servido a Deus. Adorarei somente a Jesus Cristo. Seguirei somente Jesus Cristo. E o que as pessoas falaram? Ele é o diabo. Ele é louco. Não acreditem nele. Muitos foram levados com eles e não acreditaram em seu pastor. Eles ficaram para trás. Somente poucos de nós são leais ao Pai. Mas a gente não comprometeu a obra. A gente manteve nossa fé. Eu disse ao Pai, se comermos grama, comeremos grama, mas não deixaremos o Senhor. Continuaremos a te seguir. Continuaremos com o Senhor, pois o Senhor disse que estará conosco até o fim do mundo. E isso é verdade, que as pessoas nos oprimiram. Ninguém amava esse ministério. No começo, as famílias que estavam comigo na montanha, que o Pai nos colocou, foram oprimidos pelo homem. Fomos oprimidos, fomos perseguidos de todas as formas. Quando eu, meus irmãos e irmãs, fui colocado em situação pelo Pai para sofrer, eu não fui no meu vizinho e disse assim: eu desisto. Vocês perseguidores, me perdoem. Eu estava errado em seguir o Senhor. Por favor, me arrume um pouco de arroz. Eu não fiz isso. Eu não olhei para o céu e culpei o Pai. Pai, tá vendo? Por causa do Senhor, eu estou aqui comendo somente bananas. Eu não fiz isso. O que eu disse? Se um dia eu fui feliz quando estava comendo carne, eu estou muito feliz agora que estou comendo só bananas, porque eu sei que estou na tua perfeita vontade. Aleluia! Eu agradeci a Deus por todos aqueles anos de treinamento. Eu agradeci a Deus por todos aqueles anos de sofrimento. Porque quando participamos do sofrimento do Senhor, Ele se aproxima de nós. A sua glória se aproxima de tal forma que podemos tocá-lo e Ele pode nos tocar. E dessa forma estamos em sintonia com a voz dEle interior. E agradeço ao Pai por todo aquele treinamento. E quando Ele me viu, Ele disse: Filho, você não conhece meus filhos. E eles não te conhecem. Mas eu os apresentarei a você. Eles são muitos em todos os lugares do mundo. Eu somente agradeci a Ele. E agora vocês estão aqui. Vocês agora são meus irmãos e irmãs em fé, que são conhecidos pelo Pai e que agora estão identificados e unidos nesta adoração.
Portanto, todos vocês que estão aqui foram selecionados pelo Pai. O Pai te escolheu até mesmo antes de termos a oportunidade de nos conhecermos. Então, se você estiver sofrendo agora, não desista. Você está passando por dificuldade financeira? Você sofre porque não tem dinheiro? Você está sofrendo? Alegre-se. Alegre-se. O que você deve fazer quando não tiver comida em sua mesa? Vá para o seu quarto e se apresente na mesa do Pai. Dê graças e clame dizendo: louvado seja o Pai. Pai, obrigado porque estou agora participando dos seus sofrimentos. Aleluia. Aleluia. Essa é a participação nos sofrimentos do Senhor. O que diz em Salmos 119, 67, meus irmãos e irmãs? Antes de ser humilhado, eu andava extraviado, mas agora aprendi a obedecer a tua palavra. Davi estava perdido. Deus lhe deu tribulação. Deus lhe deu sofrimento. E quando ele sofria e estava sob tribulação, o que ele fez? Ele olhou para os céus e disse: Senhor, eu te louvo. Ele retornou aos caminhos de Deus. Veja, Davi se desviou. Ele se desviou do caminho de Deus. Ele estava tão feliz no pecado que já não lembrava de Deus. Ele até mesmo cometeu adultério com Betseba. Já não havia nada de Deus nele. Ele já não ligava mais para Deus. Então foi-lhe dado o sofrimento. Seu filho morreu e seu outro filho, Absalão, usurpou seu trono e tomou todos os seus bens. Davi, nesse momento, estava sendo caçado, um rei de Israel. Ele fugiu para as montanhas. Ele estava sob tribulação. Ele sofreu. Mas a tribulação e o sofrimento foi que o trouxe de volta aos caminhos de Deus. E ele se arrependeu. Senhor, eu me arrependo. Eu voltaria aos seus caminhos. Você que agora pode estar perdido do caminho de Deus. Você está sofrendo muito. Talvez você seja uma pessoa que se desviou. Você está frio em sua fé. Ou talvez você nem esteja mais na fé. Você pode estar até mesmo doente. Mas agradeça, porque tudo isso pode fazer com que você volte a Deus e sirva a Ele mais uma vez. Foi a doença que te fez servir a Deus mais uma vez? Agradeça a doença. Foi a pobreza que te trouxe de volta ao seu serviço a Deus? Agradeça. A perseguição fez com que você viesse a servir a Deus mais uma vez? Agradeça a perseguição. Foi da vontade de Deus? Todos digam: louvado seja o Pai. Quem está em dor, tribulação e sofrimento? Levante as mãos. Louvado seja o Pai. Meus irmãos e irmãs, você é um filho de Deus e está em dor, perseguição e sofrimento. Você sabe o porquê? Porque Ele quer que você reine com Ele. Mas onde isso pode ser encontrado, pastor? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. E é isso que vamos acompanhar. Se sofrermos, também reinaremos com Ele. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se não crermos, ainda assim Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Então hoje, se você estiver sofrendo enquanto está aqui, está suportando por causa do ministério e por causa do seu serviço ao Pai, um dia você reinará com Ele, aqui na terra e no céu. Você reinará com Ele.
Todos digam louvado seja o Pai. Quem aqui está pedindo por bênçãos financeiras? Levantem as mãos. A primeira coisa que o Pai fará é te dar algum sofrimento financeiro. Quando você diz, Senhor, eu quero bênçãos financeiras, então todas as suas finanças serão tomadas. Tudo vai ser tomado, até mesmo os centavos serão tomados. Por quê? Porque Deus verá a sua reação quando você não tem dinheiro. Para que Ele possa ver se você pode ser confiado com o que você está pedindo. Aí quando você fica sem dinheiro, o que você faz? Seria melhor eu voltar para o mundo mesmo. Tudo isso aqui não serve para nada. Quando você fica sem dinheiro, você fica irritado. A alegria de Deus já não está mais em você. Você começou até a xingar. Até seus filhos foram afetados porque você começou a bater neles, mesmo eles não tendo feito nada. Então qual foi a sua reação quando você ficou sem dinheiro? Esse será o guia de Deus para saber se você pode ser abençoado ou não. Quando você pedir por bênçãos financeiras, a primeira coisa que Ele vai fazer é tirar tudo de você, até os centavos. E Ele vai observar a sua reação. Qual será a sua reação quando você não tiver mais dinheiro? Até mesmo os centavos foram embora. Nem um centavo você tem mais. Até mesmo aquela moedinha que caiu dentro do sofá, você foi procurar e não estava mais lá. Ou aquela moeda que caiu atrás do sofá, você foi procurar e havia sumido. Seu filho achou primeiro. Qual foi sua reação? O Espírito de Deus permaneceu em você. Você continuou dizendo, louvado seja o Pai. Você continuou indo às apresentações de ação de graças no domingo, parecendo ter muito dinheiro. Ninguém sabia do seu problema. Então o Pai dirá, ele precisa ser abençoado. Ele é digno de ser abençoado. Mas aqueles que culpam Deus, culpam o ministério, eles xingam, eles dizem coisas que não são boas para Deus. Então Deus falará para os anjos, não vá naquela casa, não leve bênçãos lá, ele não é digno. Ele é só bom quando tem dinheiro. Mas aquele meu filho, você deve escutá-lo, porque até mesmo comendo só bananas, ele continuou comigo. Ele ainda foi justo diante de mim. Ele mereceu ser abençoado. Então seu pastor é merecedor de bênçãos? Existem muitos pastores pedindo por ajuda financeira. Senhor, dinheiro! Eu sou seu pastor, Senhor. Quando ele pediu, então Deus, de um por um, ele foi tomando seu videocassete, suas vasilhas, seus pratos, talheres, dinheiro, tudo acabou. O que esse pastor fez? Ele foi atrás de um americano. Americano, me ajuda aqui. O americano disse, a minha doutrina é que existem 5 deuses. O pastor respondeu, não tem problema, enquanto o dinheiro estiver entrando, tá tudo bem. Ele ficou até zarolho buscando por dinheiro da sua própria forma. Então Deus disse, ele não é digno de bênção. Ele foi subornado. Ele é um mercenário. Muitos não são abençoados por causa dessas coisas. Meus irmãos, meus companheiros, vocês possuem qualquer pedido a Deus em relação à parte financeira, mas as bênçãos não estão vindo. Talvez você foi testado em seu sofrimento. Deus te testou, e quando você foi testado, qual foi a sua reação? Lembre-se que a sua reação é a base para que você seja abençoado ou não. Meus irmãos e irmãs, é dessa forma com o Pai.
Ele não vai nos separar de suas bênçãos se formos justos diante dele. Se estivéssemos sofrendo com ele, sofrendo pelo seu serviço, sofrendo pelo Pai, e nesses sofrimentos as coisas ainda permanecerem doces em seu coração, você continua no espírito dele. Não fique surpreso se as bênçãos não forem embora da sua casa, porque você com toda certeza reinará com ele. Não fique surpreso. Meu carro agora tem 4 rodas. Mas não fique surpreso se você me ver em um helicóptero. Amém? Será que é impossível para Deus nos dar um helicóptero? Todos digam louvado seja o Pai. Todos digam amém. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Pai Todo-Poderoso. Segunda Coríntios 4:17. Porque a nossa leve aflição opera para nós um extraordinário e eterno peso de glória. Nossa leve aflição, Paulo disse. Paulo que estava falando aqui, leve aflição. Ele chamou o seu serviço de leve aflição. E o que ele passou? Ele naufragou 3 vezes e ficou perdido no oceano. De que aflição Paulo estava falando? Ele foi apedrejado junto com Barnabé e Silas. Eles quase morreram. Quais aflições Paulo estava falando? Ele foi preso 3 vezes. Qual aflição Paulo estava falando? Ele morreu por causa de Cristo. E ele disse, esses sofrimentos são leves. São leves se compararmos com a glória eterna. Aleluia! A glória. Imagina você ser glorificado. Imagina se seu corpo ser substituído por um corpo que nunca morrerá. Deus fará isso. Agora compare isso com não ter muitos bens, dinheiro, perseguição aqui e ali. Sofrimentos aqui e ali. Não olhe para essas coisas. O que você deve ver é a glória que está te esperando. Tudo o que você tem que fazer é suportar e agradecer a Deus por todos os sofrimentos que vocês estão passando, meus irmãos e irmãs. Obrigado, Pai, pelos sofrimentos. Louvado seja o Pai! Louvado seja o Pai! Louvado seja o Pai! Aleluia! Aleluia! O que Deuteronômio 8:2 diz? E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu esses 40 anos pelo deserto, para te humilhar e para te provar, para saber o que havia em teu coração, se guardaria seus mandamentos ou não. Versículo 3. E ele te humilhou e permitiu que tivesses fome, e te alimentou com maná que não conheceis, nem teus pais conheciam, para que soubesses que o homem não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor, o homem viverá. Veja o versículo 2, meus irmãos e irmãs. Ele disse ao povo de Israel, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu em 40 anos pelo deserto, para te humilhar. Para te humilhar, ele te testou para te tornar humilde, para te provar,
provações. O Pai os testou. Ele fez isso para saber o que havia em seus corações. Se eles iriam seguir a Ele ou não. Se você tem tudo o que você quer, então você não está em nenhuma aprovação. O seu louvor é alto e bom quando você tem muito dinheiro. Você tem muitos bens. É muito bom dizer, louvado seja o Pai. Não tem testes, não tem tribulação, mas em testes e tribulações, o Pai vai estar te observando. Quando você não tiver bens, dinheiro, seus filhos estão doentes, e quando você chega em sua casa ainda tem perseguição. O que você fará? O que o povo de Israel fez, todos eles reclamaram. E o que fazemos hoje? Quando estamos em tribulação, louvado seja o Pai. Fomos testados, estamos passando nos testes. Todos que estão em tribulação, sofrimento e dores agora, você está fazendo uma prova. Você está sendo testado, é um teste. Você vai passar ou não? Quem não passa são aqueles que reclamam. Quem não passam são aqueles que culpam o Pai. Quem não passa são aqueles que esquecem do Pai, que se desviam e que desistem da sua fé. Esses não passaram. Então, quando for a hora das bênçãos, Deus vai olhar para as notas de suas provas. E Ele vai dizer, você não é merecedor, porque nos momentos de sofrimento você me esqueceu. Nos momentos de sofrimentos, temos que estar ainda mais com Ele. Quando a gente precisa fortalecer a nossa fé? No momento de muito dinheiro? Sim, também. Mas temos que ser ainda mais fortes, mais ativos, mais participativos em todas as atividades. Mais jejum, mais orações. Quando estamos em sofrimento. Quando estamos sendo perseguidos. Quando não temos nada, nem dinheiro, nem coisas materiais. São nesses momentos que temos que nos fortalecer ainda mais no Pai. E dessa forma, os frutos do Espírito crescerão ainda mais em nós, até a volta dele. Quando ele voltar, ele vai olhar para você e vai dizer, você é digno das bênçãos que eu te darei. Esse é o propósito dos sofrimentos. Portanto, as tribulações e os testes que passamos como seguidores de Cristo devem se tornar nosso amigo. São nossos amigos agora. Então, quando você estiver servindo, a primeira pessoa que você tem que conhecer é o seu amigo, o Senhor Sofrimento. A segunda é a Senhora Aflição. A terceira é a Senhora Perseguição. Elas estarão com você. Não as coloque de lado. Elas são suas amigas e te acompanharão em seu caminho como filho. Para te aperfeiçoar, para te tornar um filho honrado, um filho sólido, um filho que é digno das bênçãos que vêm do Pai Todo-Poderoso. Tudo isso se tornará o teu amigo. As perseguições, os testes e as provações, todos serão seus amigos. Vamos dar uma salva de palmas ao Pai. Louvado seja o Pai, aleluia, louvado seja o Pai. Orarei agora por todos vocês que estão presentes, a todos que estão em momentos de sofrimentos, dificuldades, testes ou perseguições. Levantem as suas mãos nesse momento. Eu oro que Deus te abençoe ainda mais, que você possa entender o significado de tudo o que está acontecendo na sua vida e que sua fé cresça ainda mais forte. Pai, nesse momento, eu estou orando por todos os meus irmãos e irmãs que estão agora com as suas mãos levantadas. Pai, eles estão passando por dores, aflições, perseguições e sofrimentos. E eles não estavam entendendo. O diabo estava falando para eles que a culpa era deles.
falando para eles culparem o ministério ou a tua vontade. Hoje, essa mensagem foi pregada e agora eles puderam entender, Pai, que tudo isso são amigos deles agora em sua fé. E por isso, abençoe eles, Pai. O Senhor tem fortalecido a fé de cada um deles. O Senhor tem fortalecido eles ainda mais. E o Senhor os tornará ainda mais fortes do que antes, de forma que o diabo e os demônios tremerão diante deles. E aqueles que estão doentes por algo que não veio da tua vontade, causado por algum espírito do mal, em nome do Pai Todo-Poderoso, meus irmãos e irmãs, que estão com as suas mãos levantadas, eu expulso tudo isso no nome do Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo. E para aqueles que estão em dificuldades financeiras, que não faz parte da tua vontade, Pai, acredite que após essa apresentação terminar, o Pai providenciará um milagre para você. Ele foi capaz de fazer ontem, Ele é capaz de fazer hoje, Ele será capaz de fazer por todo sempre. Em nome do Pai, eu clamo todas as bênçãos de Deus para você. E para aqueles obreiros que possam estar desencorajados e que não estão entendendo o que está acontecendo em suas vidas, Pai, nesse momento, faça com que eles se levantem. Fortaleça-os e use-os ainda mais, especialmente como instrumentos para almas que estão te adorando neste momento. Obrigado porque sabemos que o Senhor tem derramado sobre os seus filhos que estão fazendo a sua vontade toda a sua graça e misericórdia. Abençoe-os, no nome do Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.